E aí, pessoal, preparados? Uma das coisas interessantes em economia é externalidade. É uma coisa muito curiosa mesmo, né? Externalidade. Externalidade é um tipo de falha de mercado. Pois bem, se é uma falha de mercado, o papel do Estado é intervir para corrigi-la. Que Estado? O governo, por meio de políticas, né? Políticas econômicas, políticas regulatórias. Pois bem, vamos imaginar o seguinte: se a externalidade for positiva, se ela fizer bem para a sociedade, o Estado tende a incentivá-las. Mas por que incentivar? Os agentes econômicos respondem a incentivos e são motivados a atender exclusivamente seus próprios interesses. Olha só, se eu estou produzindo ou colocando, ou a minha atividade resulta em um impacto ou uma atividade benéfica para a sociedade, e eu recebo incentivo por isso, a minha intenção é produzir mais. Porque esses incentivos significa, por exemplo, uma maior comercialização e, claro, maior retorno, maior receita e, quem sabe, um lucro bem maior. Portanto, a externalidade positiva ela é muito incentivada. Ok? No caso dos cidadãos, essa externalidade positiva se reflete em melhoria do bem-estar social. Ok? Pois bem, você já deve ter observado ou vivenciado impactos resultantes das ações das empresas. Esses impactos acontecem, né, relacionados às empresas. Não são produtos das empresas, correto? As empresas estão num processo produtivo, estão vendendo bens e serviços, mas a instalação de uma determinada empresa provoca alguns impactos que você consegue observar. Correto? Pois bem, a essa altura você deve estar se perguntando, mas afinal de contas, o que é essa tal de externalidade? E isso é o que a gente vai ver agora. Externalidade é o resultado não objetivado pela organização ou indivíduo. O objetivo da empresa é produzir, mas pode gerar externalidade negativa, como poluição. Por outro lado, para produzir e vender seus produtos, precisa gerar emprego e a região se beneficia com o aquecimento da economia. A esse efeito, chamamos de externalidade positiva. Muito bem. As empresas atuam racionalmente para produzir, com o objetivo de maximizar lucros, correto? Pois bem, e quando essa empresa, essa atividade produtiva, acarreta efeitos indesejáveis, como por exemplo, a poluição? A empresa certamente não tem como objetivo poluir, mas acontece. Esse efeito colateral é um efeito indesejado. É o que chamamos de externalidade negativa. Vamos a um outro exemplo. Espera só um pouquinho para você poder raciocinar comigo. Quando nós pegamos o nosso automóvel, mesmo que seja a etanol ou gasolina, nós vamos colocar o combustível a gasolina. O nosso objetivo de entrar no automóvel é se locomover até o local de trabalho ou até uma outra localidade, ou para visitar um parente, visitar os pais, fazer um passeio, lazer, não importa. O objetivo de andar com o automóvel é se deslocar, correto? Pois bem, acontece que quando estamos nos deslocando, estamos emitindo na atmosfera CO2, gás carbônico. E você certamente andaria de carro só para emitir CO2 na atmosfera. De preferência, até tiraria as rodas do carro só para andar, correto? É claro que não. O objetivo nosso é se locomover com o carro. E a emissão de CO2 é um efeito indesejado. Portanto, uma externalidade. É um fim não esperado pelo automóvel, que é de transporte, correto? Pois bem, por outro lado, quando uma empresa se instala em uma determinada região, ela precisará de trabalhadores, correto? Vai contratar esses trabalhadores. Nesse caso, os trabalhadores contratados irão receber salário. Ok? E esse salário eles vão gastar aonde? Onde eles vão colocar? Embaixo do colchão? Dentro do saleiro para encanar as formigas? Preste atenção, né? O trabalhador, quando tem uma renda, ele vai aquecer o mercado local, porque ele vai começar a comprar produtos produzidos naquele mercado local. Percebam que esse não era o objetivo da empresa. A empresa ela contratou esses trabalhadores para que eles produzissem os bens e serviços e ela comercializasse esse bem ou serviço, esse produto, talvez até em outro mercado. Mas o fato de aquecer a economia local foi um resultado positivo, não foi?
Por isso é chamado de externalidade positiva. A ideia da empresa não é fazer com que aquela região ou aquele local cresça economicamente, mas acontece, ele cresce. O objetivo da empresa é ter lucro para ela, ok? Pois bem, nesse sentido, vale a pena ver o conceito econômico de externalidade. Vamos até ele? Uma externalidade ocorre quando a produção ou o consumo causam custos ou benefícios involuntários a terceiros. Mas e por que as externalidades negativas provocam ineficiência econômica? Muito bem. Considere uma fábrica. No seu processo produtivo, ela produz bens e serviços, bens privados, que serão ofertados no mercado, correto? Pois bem, ao lançar a poluição na atmosfera, na água ou no solo, afeta o bem-estar da coletividade, da sociedade, e coloca em risco a saúde dessa coletividade. Ok? Em função disso, o custo de produção da indústria para a sociedade é maior do que o custo para a indústria produtora do bem. Ela tem um custo contábil, né, de produção dos seus bens e serviços, correto? Um custo fixo, um custo variável. Porém, quando ela emite poluentes na atmosfera ou nos rios, algumas pessoas ou várias pessoas acabam se contaminando. E essa contaminação traz riscos à saúde. Significa ir para o médico, consultas, remédios, ou seja, o bem-estar da sociedade fica comprometido. Ok? Pois bem, e o que nós podemos fazer? O que o governo pode fazer? A esse sentido, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. Agências reguladoras. Regulamento para emissão de poluentes. Aumento da carga tributária. Fornecer incentivos fiscais e não fiscais para que a fábrica produza de forma limpa. Bom, de qualquer forma, reduzir a poluição ambiental resulta em aumento do bem-estar social. E o que chamamos de internalização de uma externalidade. Como é que é? Se eu reduzir a poluição, aumentar o bem-estar social, eu aumento a internalização ou melhor, eu proporciono internalização dessa externalidade? É claro que sim. No caso das externalidades positivas, onde os custos sociais são inferiores aos custos privados, na verdade vão ter benefícios, o governo pode oferecer incentivos e subsídios para aumentar a produção. Isso é interessante, né? Se a empresa é não poluidora, os trabalhadores, né, dessa empresa são em grande quantidade, ela contrata uma grande quantidade de trabalhadores. O salário, né, desses trabalhadores aquece o mercado local. Outra coisa também que pode acontecer, se uma grande empresa se instala em uma determinada localidade, fornecedores podem se instalar nessa localidade para atender às necessidades dessa empresa. E esses fornecedores vão precisar de mais trabalho, mais trabalhadores, correto? E acabam aquecendo também a economia local. Aí começam a aparecer outras atividades que não são vinculadas à empresa, correto? Mas são beneficiadas por esse aquecimento econômico. Por exemplo, né, eu posso ter pizzarias, posso ter salão de beleza, eu posso ter estacionamentos, posso ter hotéis, lojas de roupas, que foram se instalando na cidade, não porque a empresa quis, mas porque houve um aquecimento econômico, porque os seus trabalhadores agora estão gastando dinheiro na cidade, correto? Pois bem, e se eu falar sobre função do governo em alocar bens públicos e semipúblicos? Ok? É uma função do Estado. E subsídios? Por que ele faz subsídios? Subsídios é uma forma de, por exemplo, fazer uma redução da carga tributária para algumas empresas, né? E, no caso, de fazer com que essas empresas produzam mais, tenham um custo menor em termos de encargos tributários. Isso favorece a atividade econômica, não favorece? É um custo a menos para a empresa. E para a sociedade, como ele pode fazer? Ele pode fazer transferências, né, para essa sociedade. Pois bem, algumas decisões são ineficientes no governo. Em relação a isso, quando o governo toma algumas decisões, ou alguns serviços públicos são ineficientes, nós chamamos de falhas de governo. Ou seja, o governo deveria fornecer esses serviços, deveria fornecer esses bens públicos, mas não consegue. Ok? Nesse caso, podem trazer prejuízos à sociedade. Por exemplo, integração social, uma determinada atividade esportiva, ou mesmo até a questão de educação para alguns membros da sociedade que são socialmente excluídos.
E às vezes, para o Estado colocar uma entidade, uma organização, uma sala de aula, uma instituição naquela região, para o Estado fica muito caro em função da mudança de estrutura. Então, o que a gente pode pensar? O que significa a frase de governo? O que o governo poderia fazer? Vamos dar uma olhadinha. O governo pode falhar em não fornecer para toda a sociedade educação, inclusão social, cultura. As organizações não governamentais podem fornecer esses serviços. Pois bem, perceberam que, para algumas falhas de governo, as organizações não governamentais podem assumir essas funções? Ok. Pois bem, e por que os governos tomam, às vezes, algumas decisões ineficientes? Um dos motivos é decidir utilizando informação inadequada. Por exemplo, ele não sabe exatamente se ofertará bens públicos e semipúblicos ou como ofertar, e quem são esses consumidores e quais são os recursos. As informações não são suficientemente adequadas para que ele tome a decisão. E também não conhece a realidade local de algumas particularidades locais, né, específicas daquela comunidade. Portanto, é interessante que uma ONG, né, assuma essa função. Essa dificuldade resulta de mensurar adequadamente os custos econômicos. Como que eu posso mensurar adequadamente se eu não conheço exatamente a localidade, o local onde está inserida aquela necessidade? E também tem aspectos financeiros e sociais. Depois, por isso eu repito, às vezes em algumas situações é interessante que as organizações não governamentais atuem em casos específicos, ok? Mas é sempre complicado fazer isso, pois os benefícios, né, tendem a subestimar ou superestimar seus benefícios pessoais. Olha só, quando a gente fala de beneficiário, os beneficiários eles superestimam ou subestimam os seus benefícios, ou vão falar bem ou vão falar mal. As pessoas não vão ficar contentes, né? E nesse aspecto o governo também não sabe o que fazer, não toma decisões equivocadas. Pois bem, já que chegamos até aqui, existem soluções para as externalidades? O que nós podemos fazer? Qual seria a sua opinião em relação a essas soluções? O que vocês fariam? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Reflita. Qual a melhor solução, em sua opinião? Regulamentação ou incentivos econômicos? Os custos envolvidos são maiores ou menores do que o bem-estar social? O que você faria? São perguntas complicadas, não acha? Responder sem pensar seria muito perigoso, pois precisamos saber, por exemplo, sobre a situação financeira da empresa e sobre a legislação, só para começar, e também as necessidades do local. E a tecnologia? Será que há disponibilidade em escala comercial? Pois bem, as respostas devem ser cuidadosas, mas os caminhos podem ser por meio de duas abordagens. Primeiro, a negociação entre particulares, né, e as normas de responsabilização. Pelo menos essas duas. Às vezes, as externalidades podem ser resolvidas por meio de códigos morais e sanções sociais. Muito bem. Essa questão de externalidade é muito importante para evitar o aspecto de administração irresponsável de empresas. Espero que esse assunto ajude vocês nesse processo de administração. Tá certo? Então, um bom trabalho e até o próximo módulo.